O que é melhor, aprender a resistir ou se permitir sentir? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai mudar totalmente a sua visão sobre força e sensibilidade. O meu nome é Juliana Magalhães e eu sou terapeuta em programação neurolinguística, especialista em feminilidade. E se você quer acompanhar mais de perto o meu trabalho, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo Despertar da Sua Essência, entra para nossa comunidade plenamente feminina. Se você acha que ser forte o tempo inteiro é o segredo para viver uma boa vida, eu sinto em te informar que você pode estar errada. Ser forte demais o tempo inteiro é o que justamente pode estar te enfraquecendo. E será que talvez o segredo para viver uma vida plena é fazer justamente o contrário? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre vulnerabilidade e antifragilidade de uma forma saudável, como entender esses dois conceitos e como realmente aplicar na nossa vida. Primeiro a gente vai falar sobre o que é ser antifrágil. Ser antifrágil é diferente de ser forte. Porque quando você é forte, significa que você consegue resistir. Mas a antifragilidade, ela está muito ligada à resiliência. E a resiliência é a capacidade de, além de resistir a algo, se tornar melhor depois daquele desafio. Então, a antifragilidade traz esse conceito de crescer, aprender, amadurecer, evoluir, melhorar depois que algo ruim acontece na nossa vida. Esse conceito ele vem do livro Antifrágil, onde ele traz vários exemplos de várias pessoas que se superaram depois de momentos de caos, de estresse extremo e como que elas usaram isso não só para resistir, para se tornar forte, mas sim para se tornar melhores, para evoluírem como pessoa. Assim como os músculos precisam ser tensionados para ficarem mais fortes, também o nosso sistema imunológico precisa estar exposto ao vírus para poder resistir, para poder combater. Nós também podemos nos fortalecer das dificuldades que a gente passa na vida e sair melhores devido a essas situações ruins. Então, ser antifrágil é basicamente o princípio de se tornar uma mulher inteligente emocionalmente, que é o que eu sempre falo aqui com vocês. Não é sobre estar no papel de vítima, não é sobre o que aconteceu com você, e sim sobre o que você fez com o que fizeram com você. Isso é algo que vai fazer toda a diferença na nossa evolução emocional como mulheres. E agora, para deixar esse conceito mais claro para você, eu separei aqui 6 pontos onde eu vou citar para você como que você pode exercitar a sua antifragilidade. O primeiro é aceitar que a dor faz parte da vida. Independente da nossa situação, todos nós passamos por problemas sim. Ser uma mulher feminina não significa que nada de ruim vai acontecer na nossa vida. Vai sim, porque isso é a vida acontecendo. Segundo ponto é transformar problemas em oportunidades. Muitas vezes a gente não tem como não passar pelo problema, mas o que a gente pode fazer é aprender algo daquilo. Talvez é uma oportunidade de fazer diferente de uma próxima vez. É aprender alguma coisa de cada situação que a gente passa. O terceiro ponto é fortalecer a sua mente e as suas emoções. É sobre treinar o pensar antes de agir. Eu venho sempre falando isso com vocês. E algo que ajuda muito a gente a encontrar esse equilíbrio é fazer terapia. E futuramente eu vou falar sobre um projeto que eu estou iniciando, que eu estou começando já já, ele vai chegar aqui no YouTube e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O quarto ponto é saia da sua zona de conforto. Nada de diferente vai acontecer se nós não fizermos coisas diferentes para a gente meio que se desafiar. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre ser feliz é buscar os sofrimentos certos, porque a gente precisa sim exercitar a nossa disciplina e a gente faz isso saindo da nossa zona de conforto. O quinto ponto e um dos mais importantes na minha opinião é fortalecer o seu espiritual. Porque a nossa vida ela passa a ter muito mais sentido quando nós temos um propósito, quando a gente se sente parte de algo maior e não só nós por nós mesmos, mas quando nós sabemos que temos um Criador acima de nós que transcende
a gente, que faz mais pela gente do que a gente sequer pode imaginar fazer, isso traz muito mais tranquilidade para a nossa vida. O sexto passo para a gente finalizar essa questão de antifragilidade é aprender a confiar no processo. A vida não tem uma linha de chegada, então a gente vai estar sempre evoluindo, a gente vai estar sempre buscando melhorar. A gente precisa fazer isso de uma forma saudável, sim, porque a gente precisa reconhecer quando algo já está bom, quando a gente já está dando o nosso melhor, mas não significa que quando a gente está dando o nosso melhor, a gente não tem ali alguns detalhes para melhorar, a gente não tem algo para evoluir. Nós sempre vamos estar evoluindo e a gente precisa confiar e passar pelo processo e não só ficar ali na nossa imaginação criando, talvez eu faria assim, talvez eu faria assado, e não se deixar passar pelo processo. Então, ser antifrágil é ter a certeza de que cada obstáculo te torna a mulher mais sábia que você está buscando ser. Porque independente do que aconteça à sua volta, você se sente equilibrada dentro de você. Agora, vamos falar sobre vulnerabilidade. A primeira coisa que você precisa saber é que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é ter a coragem de mostrar quem você é com as suas imperfeições, porque ninguém nesse mundo, nesse momento, consegue ser perfeito. E é justamente essa busca pela perfeição que faz muitas mulheres assumirem essa postura de guerreira, de eu dou conta de tudo, eu faço tudo sozinha. Mas pra quê? Você quer mostrar pra quem? Provar pra quem que você consegue fazer o quê sozinha? Isso não é necessário, porque isso acaba cansando a gente demais. Eu explico mais sobre isso lá dentro do Despertar, que foi o que eu falei lá no começo. Esse conteúdo ele tem ajudado muitas mulheres a entender sobre a dinâmica saudável dentro dos relacionamentos, porque o homem é mais voltado para a ação e a mulher mais voltada para a receptividade. E quando uma mulher ela quer assumir esse papel de liderança, de dar conta, de fazer e não receber, ela acaba tirando a oportunidade do homem de assumir o próprio papel dele. Isso não significa que você vai depender, porque toda dependência ela é problemática quando a gente já é adulto, porque quem é dependente da gente? Uma criança que não sabe lidar com as próprias emoções sozinhas, uma criança que não sabe comer sozinha, não sabe tomar o seu banho sozinha. Então é normal uma criança ser dependente, mas um adulto é normal ter um certo nível de autonomia. Mas isso não significa que o outro não possa contribuir na nossa vida. A gente precisa permitir que o outro tenha esse espaço e a gente se sentir cuidada, se sentir amada pelo outro querer fazer isso. O homem precisa desse espaço para amadurecer. E a gente não consegue motivar esse amadurecimento pela reclamação. A gente consegue por meio, olha, por incrível que pareça, por meio do elogio e do incentivo. A gente precisa sempre incentivar o homem que está do nosso lado a ser maior do que ele pensa que ele pode ser. E assim a gente consegue se sentir cuidada, protegida, porque a gente sabe que tem um homem capaz. Agora, quando a gente diminui o outro, ele mesmo duvida das próprias capacidades e a tendência é se acomodar cada vez mais. Como ele vai dar esse jeito aí de fazer tudo? Porque se nem a mulher que está do lado dele acredita que ele consegue fazer, de onde que ele vai tirar força, motivação para poder agir? Assim como a gente aprendeu um passo a passo para desenvolver a nossa antifragilidade, agora a gente vai aprender um passo a passo para desenvolver a nossa vulnerabilidade. O primeiro passo é se desprender do controle absoluto, de achar que tudo só você é a melhor, só você que sabe fazer daquele jeito, você não pode delegar, você não pode passar para outra pessoa, você não pode confiar no outro, porque isso sobrecarrega demais. E uma das coisas que você pode aprender é a arte de jogar o lenço. Essa é uma referência das mulheres antigas, que elas entendiam que os homens eram motivados a agir e a mulher a receber. Essa
essa receptividade, elas tinham essa noção e elas sabiam incentivar o homem a agir. E eu falo mais sobre isso detalhadamente dentro do meu e-book. Nesse e-book eu te ensino exatamente como que você faz para usar essa estratégia para modificar a dinâmica do seu relacionamento. Mas além de você saber como fazer, no final tem um bônus exclusivo de reprogramação mental. Quem já passou por ele amou. E aí vê realmente a diferença. Quando a gente muda as nossas crenças, a gente consegue realmente ser uma mulher mais feminina e saber jogar esse lenço e confiar que o outro vai fazer a parte dele. O segundo passo é expresse os seus sentimentos e não as suas críticas. Por quê? Um homem, quanto mais criticado ele é, pior ele fica. Porque o nosso cérebro, ele tem um poder muito grande de ser induzido pelas palavras. Então, quanto mais você diminui o seu parceiro, menor ele vai ficando. Menos autoconfiança nele mesmo ele tem. Porque, como eu falei, se nem você acredita que ele pode fazer, de onde que ele vai tirar essa força? Em vez de falar sobre o outro, você nunca faz nada, nunca ajuda em nada, traz para você. Eu preciso da sua ajuda em tal coisa. Os homens amam se sentir necessários. O terceiro passo é treinar a sua comunicação emocional. Eu sei que muitas vezes não é fácil colocar na mesa o nosso coração. Eu sei porque eu também era muito fechada emocionalmente. Eu não gostava de chorar na frente dos outros, embora eu sou muito chorona, mas eu não gostava de chorar na frente dos outros. Então, assim, eu tive que aprender. E algo que me ajudou muito, eu sempre falo isso, mas como tem sempre meninas novas chegando, sobre escrever as nossas emoções, escrever as suas emoções, o que você está sentindo, colocar ali no papel, porque isso fica mais fácil quando você vai falar para o outro, porque se nem você sabe o que você está sentindo, como é que você espera que o outro adivinhe? Como é que ele vai saber se ele não está dentro de você, não está ali convivendo com seus pensamentos, com as suas emoções? E dentro da aula de comunicação feminina, lá de dentro do Rotina, eu ensino isso. Eu mostro lá várias emoções que a gente tem e como que você pode nomear, dar nome às nossas emoções. Faz parte de se desenvolver, faz parte de desenvolver a inteligência emocional, saber nomear as nossas emoções. Hoje, como mãe, eu tenho um joguinho com meu filho para ajudar ele a fazer isso. Então, como que nós adultas não vamos ter essa noção de qual que é o sentimento que a gente tem? Então, a gente precisa ter esse tempo com a gente precisa dar atenção ao que a gente está sentindo. O quarto passo é aceitar que a vulnerabilidade, ela é uma prática. Não é da noite para o dia que a gente aprende a ser vulnerável. Você provavelmente, assim como eu, cresceu ouvindo que a gente não podia precisar do outro para nada. Então, como que da noite para o dia a gente vai conseguir mudar isso dentro da gente? Sem fazer terapia, sem expor isso, sem passar por uma sessão específica. Por enquanto, você consegue fazer isso com o tempo. Depois, quando você realmente estiver fazendo terapia específica para esse assunto, você vai ver que se torna muito mais fácil e futuramente eu vou falar sobre isso. E o quinto passo é reconhecer que a conexão genuína, ela exige vulnerabilidade. Os homens, eles têm muita facilidade para se conectar fisicamente, mas muitas vezes demoram muito tempo para poder entregar o coração deles. Ou também depois no relacionamento, talvez no namoro vocês tinham uma boa conexão e no casamento ele se afastou emocionalmente. Então, com a sua vulnerabilidade, quando você trouxer as suas emoções em vez de atacar o outro, com certeza você vai começar a cultivar de novo essa reconexão, vamos dizer assim. Porque um relacionamento de verdade precisa de 4 conexões: emocional, física, intelectual e espiritual. Então vocês precisam estar muito bem alinhados, tanto em valores como em princípios, para poder estar conectados como um casal que realmente vai evoluir, que vai crescer junto. E para isso, você não só pode, como deve usar a vulnerabilidade ao seu favor. Porque quanto mais você se abrir emocionalmente, você vai estar dando exemplo para o outro que ele também pode se abrir emocionalmente com você. E se você quer levar algo desse vídeo, grave essa frase:
Se você nega o que você sente, você está negando a sua feminilidade. E como você percebeu aqui, antifragilidade é ser inteligente emocionalmente e vulnerabilidade é saber se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, seguindo esses passos que eu trouxe aqui para você, você com certeza vai aprender a evoluir como pessoa e também a melhorar os seus relacionamentos, se conectando de verdade com as pessoas à sua volta. E se você quer entender mais sobre inteligência emocional, eu fiz um vídeo falando justamente sobre quais são os primeiros passos que você precisa dar nessa jornada. Eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá. Por enquanto, agora a gente vai aprender. Então, nada de ter umas vidas, que é um dos